A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui na presença de Deus para estarmos falando sobre mais uma live do livro que nós estamos usando como base de estudo do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Gostaria que você estivesse aí compartilhando, que você estivesse curtindo, que você estivesse aí comentando em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui. Hoje é dia 12 de junho de 2020. Então, mais uma vez, estamos aqui para trazer mais um capítulo deste livro que tem sido um abençoador de vidas. Hoje nós iremos falar para você, só passar aqui certinho, ok? Tendo uma vida em comum, é o capítulo 18, tendo uma vida em comum. Enquanto isso, que você possa estar aí compartilhando, que você possa estar aí curtindo, comentando, em nome do Senhor Jesus. A sua presença sempre é muito bem-vinda, em nome de Jesus. Deixa eu só ver como que está saindo a nossa transmissão, até para ver se está saindo com um som bom, chegando até você, em nome de Jesus. Vamos ver aqui, para facilitar para todos nós. E assim, enquanto isso, eu gostaria que você estivesse compartilhando, curtindo, comentando, porque unidos nós somos mais fortes. Muito bem, estamos aqui. Ok, o som está saindo bom, e isso que é o que importa. Então vamos lá, dar início a mais este capítulo. Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Você não está aqui por um acaso. Nós falamos sobre o propósito número 1. São 14 capítulos que eu não vou repetir mais, porque senão fica muito extenso. Você pode acompanhar no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai encontrar todas as nossas lives, tanto deste livro, nós estamos usando como base de estudo do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Também você vai encontrar live de oração e os nossos cultos. Lembrando, domingo agora, nós teremos a Santa Ceia de manhã, das 9 às 10 da manhã. Se você estiver apto para tomar a Santa Ceia, você vai poder sim estar aí preparando, providenciando o seu pão, suco de uva, e vamos participar se você está em plena comunhão. Então agora, propósito número 2, nós falamos capítulo 15, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Capítulo 16, o que realmente importa. O 17º capítulo, um lugar ao qual pertencer. E agora o 18º, tendo uma vida em comum. Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo. Então, voltando, falando sobre o propósito de Deus, Ele quer que nós façamos parte da sua família. E Ele assim providenciou todas as coisas, e nós fazemos hoje parte da família de Deus por causa de Jesus, o único Filho de Deus, que hoje, através da minha confissão do arrependimento, eu convidei Jesus para entrar no meu coração, entendendo que Ele é o único e suficiente Salvador. E quando você o fez, e eu também o fiz, nascemos de novo. E agora, Jesus habitando em nós, nós somos filhos de Deus por causa de Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Jesus, o único Filho dele, dentro de nós, e nos chama de filhos. Ele que providenciou que nós façamos parte desta família. E voltando, cada um de vocês fazem parte deste corpo, que hoje Cristo é o cabeça e nós somos membros deste corpo. E vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses 3,15. Lá no Salmo 133, versículo 1, diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Em outras versões fala assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, verdadeiramente, Deus tem um propósito, que nós vivamos unidos como irmãos em Cristo, na mesma família de Deus, e isso é agradável ao coração de Deus. A vida foi feita para ser partilhada. Deus quer que vivamos juntos, esse é o propósito dele. A Bíblia chama essa experiência compartilhada de comunhão. Hoje nós estamos tendo comunhão,
quando você assiste essa live, quando você assiste aquilo que estamos passando e chegando até você para abençoar você, nada mais é do que uma comunhão. E esta comunhão está no coração de Deus. Hoje em dia, entretanto, a palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico. Comunhão ou confraternização. Hoje se refere normalmente a uma conversa casual, uma atividade social ou comida e diversão. Quando se fala vamos ter uma comunhão entre os irmãos, a primeira coisa que nós temos em mente é o quê? Olha, vai ter comida, vai ter festa. E a comunhão, é claro que ela também se refere a isso, mas ela é muito mais profunda. E a pergunta, onde você busca comunhão? Ou seja, aonde você está congregando? Aonde você está tendo esta comunhão? Porque a comunhão só pode existir se eu estiver fazendo parte de uma igreja local. Independente da placa, eu preciso estar congregando, porque senão não tem como você ter comunhão. Ainda que eu possa ter uma amizade com outros irmãos que não são, né, da minha igreja, mas eu não consigo ter uma comunhão plena igual é estar numa igreja local. Significa qual igreja você frequenta. Ficar para a confraternização ou comunhão normalmente significa esperar pelo lanche. A real comunhão significa muito mais do que apenas parecer nos cultos. É ter vida em comum. Ela inclui amar altruisticamente, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, ser generoso com o sacrifício de si mesmo e consolar compassivamente. E todas as outras orientações uns aos outros encontradas no Novo Testamento. Então é um amor que você não pensa só em você, ele é altruísta, ele pensa no outro. E para ter essa comunhão eu preciso muitas vezes me sacrificar. Quando se trata de comunhão, porque esse é o propósito de Deus, o tamanho importa. Quanto menor, o melhor. Muitas vezes a gente fala assim, quanto maior, o melhor. Não, aqui na questão da comunhão é quanto menor, o melhor. Por quê? Lembrando que para exercer uma comunhão, eu já tive oportunidade de estar à frente também, ajudando no trabalho de igrejas grandes, com muitas vezes mais de 1000 pessoas, outros lugares com 500, outras até 200 que seja. Eu confesso a você que nas igrejas grandes você realmente exerce um bom trabalho, até você trabalha muito também, só que você não consegue chegar até as pessoas. Ainda que você muitas vezes tenta, mas praticamente é impossível, o número te impede dessa forma. Agora um trabalho pequeno, uma igreja pequena, e eu vejo isso como a nossa igreja hoje. A Igreja Batista Eulã não é grande. Nós temos aqui um espaço, né, da igreja que ela cabe 60 pessoas. E por ela caber por 60 pessoas, nós temos aqui, de alguma forma, eu vou ter que tirar esse barulhinho, não sei se você está vendo, me dê licença, só um minutinho, é ao vivo. É esse abençoado aqui que ficou fazendo barulhinho, então não quero atrapalhar. E ao vivo é assim mesmo. Mas voltando, a Igreja Batista Eulã, ela tem hoje capacidade para 60 pessoas, e nós fazemos no normal 2 cultos, um culto de manhã às 9 horas e fazemos também o culto normalmente à noite às 19h30. Com a situação da pandemia, nós estamos fazendo nossos cultos todos aqui através da internet. Esperamos que o mais rápido possível tudo volte a normalizar, ainda que algumas igrejas estão funcionando, mas eu optei em ser mais criterioso e passar esse inverno. Quando passar o inverno, eu creio que lá para agosto voltaremos em nome de Jesus. Enquanto isso, estou procurando alimentar cada um, mesmo daqueles que estão da nossa igreja, como outras igrejas, outras pessoas, através da palavra que eu creio que tem chegado até você. Então, voltando, a nossa igreja é uma igreja pequena, ela tem aí em torno de 100, 120 pessoas. E eu sou muito presente para cuidar das ovelhas, de estar atrás, de apacentar. E eu até falo para alguns irmãos, é claro que a tendência é uma igreja viva, ela vai crescer.
E confesso, como eu já passei por igrejas grandes, eu vejo se hoje nós tivermos uma igreja de mais de 200 membros, a gente vai ter dificuldade, talvez, de conseguir atender todos. É claro que o trabalho aí entra com líderes e tudo mais, mas eu vejo que sempre a ovelhinha ela gosta da presença do pastor, né, como diz, do comunicado do pastor, da visita do pastor, ainda que você possa mandar alguém. Eu creio assim que no coraçãozinho da ovelha sempre ela fica com aquele desejo de ter o pastor pertinho dela. E isso é muito importante. Mas voltando que tem igrejas grandes que não dá para ter isso. Por isso que o trabalho pequeno, ele é muito bom. E nós começamos esse ano um pequeno grupo, ou seja, com grupos familiares. Ainda que também, diante dessa pandemia, tivemos que parar por enquanto. Mas vamos voltar assim que tudo passar. E faz a diferença, porque os pequenos grupos, ali um conhece o outro, um ajuda o outro, um ora pelo outro, e isso fortalece todo o grupo. Isso é muito importante. Então aqui é ter vida em comum. Ela inclui amar altruisticamente. Então quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com ela. Na verdade, você pode estar adorando a Deus no meio de uma multidão. Como a gente vê igrejas aqui nessa Tuba que tem mais de 1.000, 2.000 pessoas. Você pode adorar a Deus ali. Só que, nesse sentido, o que nós aprendemos aí? Quando um grupo se torna algo maior, de 10 pessoas, alguém deixa de participar. Normalmente, o mais pacato e poucas pessoas acaba dominando o grupo. Então, a pessoa que deixa participar é aquele mais pacato. E quem vai participar do grupo é aquele que muitas vezes se destaca, né? Que é mais altruísta, que tem facilidade de se comunicar. Jesus ministrou no contexto de um pequeno grupo de discípulos, que aí resumindo em 12, Jesus nos deixou isso bem claro. Ele, de todo o seu ministério, uma multidão que o seguia, ele escolheu 12 para trabalhar com esses 12 durante 3 anos e meio. Pequeno grupo, que era muito mais fácil de você ensiná-los. Você vai ver que ele podia ter escolhido mais, porém sabia que 12 estava em torno do número máximo de pessoas que um grupo pequeno pode conter, para que todos possam participar. O corpo de Cristo, assim como seu próprio corpo, é na verdade um conjunto de muitas pequenas células. Então, esses pequenos grupos, algumas igrejas até chamam de células, não é verdade? A vida do corpo de Cristo, tal qual o seu corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve estar envolvido em um pequeno grupo dentro da sua igreja. Agora também, como eu digo, deve estar tudo parado por causa da pandemia. Mas muitos estão usando aí até a internet para fazer através de alguns aplicativos que você consegue ali muitas vezes trazer até 10, 20 pessoas, e assim alguns têm usado essa prática para continuar fazendo o seu trabalho de célula, de grupo familiar, e alguns que levam a sério realmente continua funcionando. O corpo de Cristo, assim como seu próprio corpo, é na verdade um conjunto de muitas pequenas células. A vida do corpo de Cristo, tal qual seu corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve estar envolvido em um pequeno grupo dentro da sua igreja. Seja um grupo de comunhão nos lares, seja uma classe de escola dominical, algumas igrejas assim o têm, e seja um grupo de estudo bíblico, como nós estamos aqui. Eu creio que é um pequeno grupo, né? Estamos aqui online trazendo a palavra de Deus. Tem um pequeno grupo que acompanha a gente através desse livro que estamos tendo como base, Uma Vida com Propósito. Tem um outro grupo que acompanha a gente nos cultos, e tem um outro grupo que acompanha a cada oração que nós fazemos aqui durante a semana, de segunda a sexta. Então, temos aí pequenos grupos que estão não somente acompanhando, estão assistindo, estão compartilhando, estão participando, estão em concordância. Isso é muito gostoso e gratificante. Vamos ali. É ali que ocorre a verdadeira comunhão, e não nas grandes reuniões. Então, aquela comunhão
que acontece do corpo de Cristo acontece no lugar pequeno, no momento onde a gente consegue participar, onde a gente consegue identificar um ao outro. Já numa multidão, você não consegue alcançar, estar junto dessas pessoas, porque você se perde no meio da multidão. É ali que então ocorre essa verdadeira comunhão. Se você imaginar sua igreja como um navio, os grupos pequenos são os botes salva-vidas presos a ela. Lá o Titanic, lembra? Quando ele afundou, ainda que ele era enorme, muitas pessoas morreram porque as pessoas que fizeram pensaram que ele nunca ia se afundar, inclusive usaram a expressão nem Deus podia afundar. É claro, foram infelizes nessa colocação porque afundou, mas quando aconteceu, havia poucos botes, por isso que houve muitas mortes. Então os botes representam o quê? Os grupos familiares. As células, que elas sim ajudam a igreja a manter a célula, a comunhão um com os outros, isso é abençoador. Voltando, Deus fez uma fantástica promessa a respeito de grupos pequenos de cristãos, pois onde se reunirem 2 ou 3 em nome de Jesus, ali ele está no meio deles. É claro que nós temos que tomar muito cuidado, porque esses grupos, você trabalhando de acordo com a palavra de Deus, tem edificação, tem fortalecimento espiritual, tem bênção, tem comunhão. Mas o que não pode acontecer nesses grupos, muitas vezes, é usar para murmurar contra a liderança, para ficar reclamando, para ficar fofocando. Isso não é bênção. Então nós temos que focar. Bom, o objetivo é para comunhão, é para oração, vamos fazer isso. E quando a gente sair do foco, opa, tá errado, vamos voltar aqui, vamos abençoar a nossa liderança, vamos orar uns pelos outros. Esse é o objetivo. Porque, claro, Satanás vai sempre tentar levar as pessoas a fugir daquilo que é bom, aquilo que faz a diferença e o crescimento abençoador para a igreja. Olha Mateus 18:20, pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Infelizmente, mesmo estar em grupo pequeno, não lhe garante experimentar uma comunhão real. Então, mesmo nesse grupo pequeno, muitas vezes você não vai conseguir uma experiência real. Mas muitas classes, tanto de escola dominical, bem como grupos pequenos, ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Qual é a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? Mas, pastor, existe a comunhão verdadeira e a falsa? Sim. Então, na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade. Então, na comunhão autêntica, não é superficial. Um papo furado, repleto de banalidades. É aquilo que eu falei, não vai ficar ali nessa comunhão para, muitas vezes, machucar o irmão, machucar a liderança, ou até mesmo não criar uma comunhão sólida, de maneira nenhuma. Então, nessa comunhão verdadeira, autêntica e que é genuína, é de coração para coração. Então, todos estão no mesmo propósito, juntamente com a liderança. Bom, é para orar, vamos orar. É para fazer um evento, vamos fazer. É para ajudar, ofertar, vamos ofertar, dizimar. É para, muitas vezes, evangelizar, vamos. É o mesmo pensamento. Às vezes, permitindo partilhar coisas íntimas, até mesmo entre o grupo. Ela ocorre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem são e sobre o que está acontecendo com a sua vida. Elas dividem as suas mágoas, revelam seus sentimentos, confessam as suas falhas, dão a conhecer as suas dúvidas, admitem os seus medos e reconhecem as suas fraquezas e pedem ajuda em oração. Isso podemos dizer até nós como pastores, porque quando chega alguém aqui pedindo um aconselhamento, jamais essa pessoa ela ia se abrir se ela não confiasse em nós. Então jamais ela ia compartilhar a sua vida se ela não tivesse essa confiança. E isso é importante, e isso traz cura, isso traz libertação, isso traz restauração. É o que acontece muitas vezes hoje quando a pessoa vai para um psiquiatra, vai para um psicólogo. É claro que ali, por eles talvez não conhecerem a Deus, eles vão dar o medicamento. Mas o que acontece ali? A pessoa, ela abre o seu coração, ela fala, ela expressa e ela sai também mais aliviada. Assim também, quando a verdadeira pessoa tem a comunhão
e ela tem a oportunidade de se expressar, de abrir o seu coração, de confessar as suas fraquezas, as suas faltas, de pedir oração, com certeza ela é restaurada, ela é curada. E isso é importante para a igreja. A autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversão fingida. Então é uma conversação, quer dizer, fingida. Então isso não edifica. É uma conversação representada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. Então, infelizmente, não é todos, não é verdade? Mas, infelizmente, nós temos que peneirar. Até mesmo dentro da igreja nós temos que saber sim com quem nós nos abrimos, com quem nós conversamos, porque nem todos podemos confiar, infelizmente. Mas aquele que realmente o Espírito Santo trabalha e a gente vai vendo que é luz, que tem um bom testemunho, que é uma pessoa autêntica, você vai sabendo, pelos seus frutos o conhecereis. Aí você vai se aproximando dela e é claro que vai acontecendo ali essa intimidade e essa comunhão. As pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda levantada e agem como se tudo em sua vida fosse positivo. E essas atitudes são a morte da verdadeira comunhão. É somente quando somos abertos sobre a nossa vida que experimentamos a real comunhão. É aquele momento também que nós chegamos e falamos, olha, somos fracos, somos falhos, entendeu? Mesmo nós, líderes, porque verdadeiramente, né, quando a gente olha para o Velho Testamento, o Novo Testamento, homens de Deus que pecaram, que erraram, mas tiveram humildade de pedir perdão. E assim também não é diferente para conosco, nós não somos super-homem, nós também temos dor, nós também temos sentimentos, nós também temos momentos de altos e baixos, mas o que nos faz a diferença é que a gente procura sempre nos fortalecer e nos arrepender, confessar os nossos pecados e viver uma vida que agrada ao coração de Deus, vencendo todos os obstáculos que intentam contra as nossas vidas. Então a Bíblia diz, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com uns com os outros. Então como que eu tenho uma verdadeira comunhão? Quando eu ando na luz. Quem é a luz? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. No momento que eu entendo que eu andar na luz, a luz que é Cristo, então realmente eu vou ter comunhão um com os outros. E se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Então não tem como você viver na luz e dizer que você não tem pecado, não tem como. Jesus mesmo disse, aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Com certeza, alguma coisa, mesmo que você como cristão, vai ter sempre aí uma fraqueza, sempre um pecado que vai tentar te tirar da presença de Deus. Então você precisa reconhecer e ao mesmo tempo estar firme na presença do Senhor para não dar lugar para o diabo. E quando você tem isso em mente, com certeza a comunhão ela vai ficando mais forte, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é homem também, que você é mulher, que você pode falhar, mas que você está lutando como ele, como ela. Entendeu? E é nessa luta que nós vamos vencendo, em nome de Jesus, como diz a Bíblia lá a respeito de Elias. Elias era sujeito às mesmas paixões como nós, e orou, e por 3 anos e meio não choveu, depois orou e choveu de novo. Então nós temos as mesmas fraquezas, mas nós temos um Deus vivo e que conhece a nossa estrutura, que somos pó. O mundo pensa que a intimidade ocorre na escuridão. Quando se pensa na intimidade, né, está falando muitas vezes da intimidade até do casal, né? Muitas vezes ali na escuridão. Não, né? Deus diz que ocorre na luz, essa intimidade, essa comunhão que agrada o coração de Deus, que Deus nos fez para este propósito, é na luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. Quando a pessoa está nas trevas, você não consegue ver a sujeira, você não consegue ver, né, as suas imperfeições. Só na luz que você consegue observar. Mas na luz nós o trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Na luz que vem à tona o que somos. Naturalmente, ser autêntico exige tanto coragem quanto humildade. Então, você ser autêntico numa comunhão exige não somente coragem, né, mas também humildade, o ser humilde.
significa enfrentar seu medo de exposição, de rejeição e de ser novamente magoado. Muitas vezes você pode até se expor e muitas vezes ter medo por se expor novamente num relacionamento, numa amizade, porque talvez você já foi ferido, você já foi magoado. Talvez você foi traído por um amigo, uma pessoa que você comeu com ela, que você se relacionou, muitas vezes que esteve na sua casa e você confiou e ela te traiu e você então ficou com esse ressentimento, essa mágoa. Mas estar na luz é isso, é novamente estar dando espaço e não ter mais esse medo de se expor, até mesmo de ser rejeitado ou magoado. Por que alguém correria tal risco? Porque a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. Então, se você quer crescer espiritualmente saudável, não tem jeito. Você vai estar sempre na luz, e na luz você vai estar tendo sim ter esse relacionamento, essa comunhão, e você pode sim se frustrar. Mas muitas vezes você vai ter uma comunhão que agrada ao coração de Deus e que edifica outras pessoas e até você mesmo. A Bíblia diz: confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5,16. É claro que confessar o pecado é algo muito mais profundo, porque muitas vezes você não vai sair por aí falando com pessoas que muitas vezes não têm o domínio na língua. Com certeza ela vai se expor e vai te ferir. Então é claro que você deve procurar pessoas idôneas, pessoas com a sabedoria, com amor, principalmente pessoas que têm o chamado de Deus. E quando ele fala assim, confessai as vossas culpas, os vossos pecados, até mesmo para tirar o peso que está sobre você, é importante você confessar, você realmente ir lá e saber que a maior confissão é diante de Deus, uma confissão genuína e verdadeira. Nós só crescemos assumindo riscos. E o mais difícil risco de todos é sermos honestos conosco mesmo e com os outros. Então, na verdadeira comunhão, as pessoas encontram reciprocidade. Lembrando que o estudo que nós estamos falando hoje está no 18º, tendo uma vida em comum. Ou seja, e para ter essa vida em comum, eu preciso partilhar. E para partilhar é onde eu entro o quê? Na comunhão. E na comunhão você pode encontrar a autenticidade, para ela ser verdadeira. Você também vai ter a reciprocidade. Então, reciprocidade é a arte de dar e receber. É depender um do outro. A Bíblia diz: a forma em que Deus estruturou os nossos corpos é o modelo para compreendermos as vidas reunidas como igreja. Todas as partes são interdependentes. Ou seja, 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão do corpo, mas que os membros tenham igual cuidado um dos outros. Então não há divisão. Ainda que, olhando para o contexto de igrejas hoje, placa, né? Nós temos aí sim, muitas vezes várias placas, vários nomes. É claro que isso não leva ninguém para o céu. Mas se nós estamos alicerçados na palavra, independente, nós temos sim a comunhão com Deus, fazemos parte da mesma família. E isso independente de cada estrutura que é montada, cada igreja que tem os seus aspectos. Mas o importante é estar em comunhão com Deus e com os irmãos. A mutualidade é o coração da comunhão, edificar relacionamentos recíprocos, dividir responsabilidade e ajudar uns aos outros. Paulo disse: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que temos. A vossa fé me ajudará e a minha fé o ajudará. Romanos 1,12. Então, nessa comunhão, principalmente a cristã, é o que a gente fala, ser recíproco, ou seja, é dando que se recebe. Porque um dia também eu fui alimentado, Deus levantou como pastores, como pessoas que tinham entendimento da palavra para me alimentar e para me estruturar. E hoje não é diferente, hoje Deus me usa para alimentar você, para fortalecer você na fé, para trazer uma estrutura e uma comunhão. E lá na frente não vai ser diferente, você vai ser usado para fortalecer o outro. E é aquilo que ele está dizendo aqui: a minha fé o ajudará. A vossa fé me ajuda e a minha fé também te ajuda. É algo recíproco.
todos somos mais constantes em nossa fé. Quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam, a Bíblia ordena que haja prestação de contas, incentivo recíproco, mútuo entendimento e honra recíproca. Está lá em Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É aquela coisa que eu possa sim nessa comunhão incentivar o outro, ajudar o outro e não empurrar mais para o buraco, entendeu? É dizer, olha, você consegue, vai dar certo, né? Você tem capacidade, né? Tenha paciência, é mais ou menos assim. Por mais de 50 vezes ao longo do Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas, uns aos outros e entre si. Então, o Novo Testamento nos incentiva a fazer isso. A Bíblia diz, esforcemo-nos em promover tudo quanto produz a paz e edificação mútua. Então, lá em Romanos 14:19. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Então, eu tenho que buscar essa ajuda e eu tenho que também ser esse canal para que possamos promover a paz e a edificação mútua. Você não é responsável por todos do corpo de Cristo. É claro, como eu digo, eu tenho a igreja que eu tenho que tomar conta. E eu louvo a Deus por cada membro que está hoje aqui na Igreja Batista Eulã. Mas lembrando que talvez eu não consiga ajudá-los, porque é a questão também da escolha. Eles que têm esse livre-arbítrio de querer que eu os ajude ou não. E eu não posso me frustrar muitas vezes quando eles também de alguma forma não querem ser pastoreados. Porque lembrando que quando a Bíblia fala que o próprio Adão e Eva lá no princípio pecaram, Deus não ficou assim dizendo, olha, aonde que eu errei? O que eu fiz de errado? Não, porque foi escolha. Assim também, nós fazemos tudo, como nós preparamos mensagem, nós oramos, nós visitamos, nós procuramos aconselhar, mas a decisão de permanecer no corpo, de serem edificados, de serem apacentados pela nossa liderança, é de cada um, é a questão da escolha. Assim como você está aqui hoje, graças a Deus, assistindo e sendo edificado, você mesmo desejou, você mesmo procurou isso, e é por seu próprio desejo, é por isso que você está sendo fortalecido, é aquilo que eu falo, muitas vezes a pessoa poderia estar recebendo, o alimento está disponível para ela, mas ela não quer. Mas o que Deus faz? Deus não vai deixar então de atender a outros que estão precisando. Por isso que Ele abençoa você e abençoa todos quantos quiserem. É a questão da escolha, do desejo, do esforço, da vontade. Porque palavra está tendo, alimento Ele está dando. Voltando aqui. A compaixão diz, compreendo o que você está passando e o que você sente, não é estranho ou absurdo. Hoje em dia algumas pessoas chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. Então na verdadeira comunhão as pessoas encontram compaixão. Então é isso que a gente procura, que nem hoje eu estou aqui trazendo essa live e nós já trouxemos hoje uma live da oração. E agora nós estamos até diminuindo, né? Porque temos nossos cultos, mas quando começou a pandemia, por causa da necessidade, eu sei que havia muita angústia nos corações e muitas preocupações, Deus me levou a preparar a live, não é somente para socorro na questão financeira da igreja, não, jamais veio isso no coração, isso é consequência do trabalho que a gente faz com amor e dedicação. Mas o que mais veio em mente é atender a necessidade do momento das pessoas que estavam ali precisando de uma palavra, de um fortalecimento espiritual, de um renovo, e isso nada mais é do que compaixão. Eu me coloquei no lugar dos outros e eu sabia que era importante ter essa edificação, e louvado seja Deus por isso. Então a Bíblia diz, como povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3:12. A compaixão alcança duas necessidades. Vou repetir, a compaixão alcança duas necessidades.
fundamentais dos seres humanos: a necessidade de ser compreendido e a necessidade de ter seus sentimentos confirmados. Então, dentro da compaixão, a compreensão e há também a necessidade de sentimento de confirmação. Toda vez que compreende e confirma o sentimento de alguém, você constrói uma comunhão. O problema é que estamos frequentemente tão apressados em corrigir as coisas que não temos tempo de sentir compaixão. Ou ainda estamos preocupados com as nossas mágoas, porque com certeza isso ainda existe em nós. E aí a comunhão se torna meia complicada de acontecer novamente na nossa vida. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Existem diferentes níveis de comunhão e cada um é adequado a um momento diferente. Os níveis mais superficiais de comunhão são comunhão de colaboração e comunhão de estudo da palavra de Deus em conjunto. Em um nível mais profundo está a comunhão de serviço, como quando ministramos em conjunto em viagens missionárias ou em outras de caridade, até quando a gente ajuda o próximo. O nível mais profundo e intenso é a comunhão de sofrimento. É aquela realmente que você se coloca no lugar do outro, você sofre com o outro, você se preocupa com o outro, você intercede pelo outro, ok? Só que Filipenses 3,10 diz assim: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Hebreus 10, 33, 34 diz assim: pois por um lado foste feito espetáculos, tanto por vitupérios como por tribulações, e por outro vos tornaste companheiros dos que assim foram tratados, pois não só vos compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitaste a expoliação, ou seja, o roubo dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Então, lembrando que esta comunhão, que realmente é o nível máximo, profundo e intenso, que é a comunhão de sofrimento, é quando você realmente se coloca no lugar do outro. Só que, lembrando que eu comento aqui com os irmãos da igreja, nós como pastores, é o dia inteiro, gente, é como médico, acho que nós trabalhamos igual médico. Se alguém liga, você atende, se alguém precisa, você tem que dar aconselhamento, expulsar demônio. É uma vida que você não tem tempo para si, se você não tomar cuidado. Mas como vem muitos problemas para você o dia inteiro aconselhar, para você orar, para você digerir, e eu falo o seguinte: se eu de repente não tiver uma estrutura, eu também fico doente. Porque eu vou pegando só o problema dos outros, só o problema. Só que eu também tenho os meus problemas, eu também sou ser humano. E se eu não souber administrar, eu adoeço. Então, o que eu faço? A Bíblia fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, todos esses problemas, tudo aquilo que a gente absorve o dia inteiro, que são só problemas, a maioria é só problema. É difícil alguém vir para dar testemunho. Entendeu? A pessoa só pede bênção, pede cura, milagre e tal, mas é igual lá os 10 que foram curados da lepra, só um veio agradecer. Então, não é diferente hoje, as pessoas só pedem para agradecer, são poucos, mas ainda alguns vêm, graças a Deus. Mas o que acontece? Quando isso chega, se você não tiver uma estrutura, na hora que você vai dormir, você não consegue dormir, você não consegue desligar, porque você está ali com a comunhão, no coração com compaixão, e você sabe que aquelas pessoas estão sofrendo, e se você não tomar cuidado, você vai sofrer, não vai conseguir nem dormir. Então o que eu faço? O que a Bíblia fala? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu oro, apresento cada uma das situações e falo: Deus, o problema é do Senhor, eu não consigo resolver. Eu apenas fui um canal de bênção, de comunhão, para compartilhar, para estar nessa intensidade de intimidade, mas o problema só o Senhor pode resolver. E eu coloco na mão do Senhor. E aí sim eu descanso, porque senão a gente não consegue viver diante de tantas situações que a gente contempla do dia a dia. E é pela fé que a gente vai vendo os milagres acontecer, porque é dessa forma. E você também não deve ser. Então, esteja ali presente, cuide, mas aquilo que sai do seu controle, entra na oração: Deus, olha, tem isso, e eu entrego nas tuas mãos.
E eu descanso, eu creio que o Senhor vai agir. E aí você vive pela fé. E você não deixou de atender uma comunhão autêntica e verdadeira. Amém? Voltando aqui. Quando entramos na dor e no sofrimento dos outros e carregamos o fardo dos outros, os cristãos que melhor compreendem esse nível são os que ao redor do mundo estão sendo perseguidos, depreciados e frequentemente martirizados por sua fé. Isso no mundo inteiro. Hoje há muita perseguição, muita luta. E a Bíblia ordena: compartilhe os seus problemas e transtornos uns aos outros. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E é em tempos de crise, tristeza e dúvida profunda que mais precisamos um dos outros, sim ou não? No momento de luta, no momento de prova, é o que mais a gente necessita, de uma mão amiga, de uma oração, de uma intercessão. E muitas vezes nós também só deixamos Deus trabalhar e até propensos a ouvir a voz de Deus no momento de prova. Porque quando estamos muito bem, podemos até passar alguém que está trazendo a palavra, e aí nós olhamos e nem sequer prestamos atenção. Mas na luta da tribulação, nós ficamos realmente... Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto de nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos crentes. E essa palavra crente é uma palavra, realmente não é todo mundo que gosta dela, não. Porque crente, até muitas vezes o diabo é. Porque ele crê em Deus, estremece. Mas lembrando que quando eu falo essa palavra crente aqui, está dizendo aquela pessoa que crê realmente, genuinamente em Deus, que não vacila a sua fé, que é um exemplo, que anda na luz. Esse é o diferencial. O mundo conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, e também pelos seus frutos, ok? Que está dando fruto. Precisamos de um grupo pequeno de amigos que tenham fé em Deus por nós, e para nos fazer vencer as dificuldades. Eu louvo a Deus que eu tenho muitas amizades, né? Nesse tempo de comunhão, de fé, tivemos muita amizade. Tivemos também inimigos. Jesus também, infelizmente, tiveram pessoas que não concordaram com ele, e nem todo mundo vai concordar com você e nem comigo, aquilo que falamos. Infelizmente, pessoas também chegam até você apenas por interesse ou até por inveja. Não sou diferente. Jesus também não conseguiu, eu também não vou conseguir, e nem você. Mas o que nos chama a atenção, que nessa amizade que nós temos aí, desse tempo todo, de muitos amigos, você pode sim olhar que você tem uma seleção de amigos. Muitas vezes um número aí pequeno, muito menos de 20 pessoas, de 12 que seja, né, que você pode confiar com ela no momento difícil. Mas desses 12, você é igual a Jesus. Dos 12 teve lá os 3, Pedro, Tiago e João, que você também pode contar com eles. Mas dentre desses 3 também tem um, aquele mais íntimo, que você realmente abre o seu coração, tem uma comunhão. E isso aconteceu com Jesus em relação a João, o apóstolo João, que no dia na noite da ceia, ele colocou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, mostrando para nós que realmente amizades, tem amizades duradouras, aquelas amizades que duram muito tempo, ok? Que muitas vezes até a morte. Há amizades que vai durar talvez um pouco de tempo, e talvez aquela que dura bem pouquinho, mas houve um tempo de amizade. Eu tive a oportunidade de visitar pessoas que estavam doentes, acamadas, por mais de 20 anos, algumas pessoas. E dentre elas foi uma senhora que a gente visitou muito tempo, e ela doente na cama, a gente nunca deixou de estar com ela. Várias pessoas a gente visita até hoje, mas essa ficou marcada. E quando ela ficou doente uma vez, os filhos não nos comunicaram, não, acho que não deu tempo. E passou uma semana na correria da nossa vida, tudo. E eu sempre ia lá, pelo menos uma vez por mês, que seja, cada 15 dias. E quando eu cheguei na casa dela para vê-la, pensando que ela estava lá, eu não sabia que ela estava hospitalizada. A empregada falou assim: não, já está hospitalizada faz uma semana. Ninguém te avisou? Eu falei: não. Aí, sabendo que ela estava hospitalizada, fui até o hospital. Eu faço visita ao hospital também há muito tempo. E quando eu cheguei lá, ela estava realmente no quarto, e eu consegui chegar até o quarto. E quando eu cheguei lá, ela estava me esperando, porque tantos anos, mais de 20 anos visitando ela, e ela estava já entubada e tudo mais. Quando eu cheguei, ela parou, né, que eu falei: olha, é o Claudenir que está aqui, entendeu? O pastor.
ela abriu o olho, sorriu, como se fosse assim: olha, o meu amigo nunca me deixou, não é agora que ele vai me deixar. E naquele momento, quando eu estive ali, quando eu estive para sair, ela faleceu, o Senhor a recolheu, mostrando para nós que há amizades maravilhosas, que deixam marcas. E eu até hoje eu comentei com uma pessoa, falei: olha, muitas vezes essa amizade não vai depender da outra pessoa, que muitas vezes você vai estar te ligando, vai estar presente na sua vida, não. Porque tem amizades que hoje eu tenho, que dura aí mais de 20, 30 anos, não é nem pela questão da outra pessoa me ligar ou me procurar. Porque se eu não ligasse, se eu não fosse atrás, talvez não existiria mais essa amizade. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim: ah, mas eu sou assim mesmo e tal. E você sabe que a amizade dela com você é uma amizade gostosa, verdadeira. Mas muitas vezes você que tem que construir, você que tem que jogar ali a água naquela plantinha para que essa amizade permaneça. Então, que você assim o faça. E isso é importante nesta comunhão. Voltando aqui, e em grupo pequeno, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Lembra de Jó? Ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos. Foi diferente, os amigos chegaram lá e falaram: você pecou, você errou. Não receberam a compaixão. Muito embora ele tenha abandonado o amor do Todo-Poderoso. Jó 6,14. Ao que desfalece, devia o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que o abandona o temor do Todo-Poderoso. Então, mesmo aquela pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, eu, como verdadeiro amigo, eu tenho que ir lá com compaixão, não jogando pedra, tem que, com muito amor e graça. Então, na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia. Então, naquela comunhão verdadeira. Na comunhão, é uma situação que opera a graça, em que os erros não são lembrados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos e caímos, e precisamos de ajuda para voltar ao caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros, e estar disposto a recebê-la um dos outros. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. 2 Coríntios 2,7. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus alerta: jamais guardem rancor. Colossenses 3,13. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Deus nos perdoa constantemente. E eu devo usar da mesma graça, da mesma misericórdia, perdoando aquele que me ofendeu. Porque amargura e ressentimento sempre destrói a comunhão. Como somos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros quando ficamos juntos por algum tempo. Então, quem que vai nos magoar? É aquela pessoa que mora lá no Japão, lá nos Estados Unidos? Não, é aquela pessoa que está pertinho de você. Muitas vezes é o irmão em Cristo, muitas vezes é a tua família, é a pessoa que está do seu lado, é a que mais vai te machucar, e é a que mais vai precisar do teu perdão, entendeu? Para não ter mágoa e ressentimento. É isso que você tem que entender. Às vezes magoamos uns aos outros intencionalmente, às vezes sem querer. Então, muitas vezes fazemos isso com intenção, né, de fazer, e às vezes nós fazemos sem querer. Mas de qualquer forma, são necessárias enormes quantidades de graça e misericórdia para criar e manter a comunhão. Porque é aquela coisa, você bater, talvez você não lembra, mas quem levou a pancada não esquece. Então, muitas vezes aquela pessoa que deu a pancada nem está lembrando mais, mas você não consegue esquecer. Então é isso que você tem que entender. É a graça, é a misericórdia. A Bíblia diz: vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar aos que lhe ofendem. Lembre-se, assim como o Senhor lhe perdoou, você deve perdoar os outros. Colossenses 3,13. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para mostrar misericórdia com os outros. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já te perdoou. Vou repetir. Jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já te perdoou. Você já parou para pensar quanto Deus já te perdoou? E como Ele te amou e Ele continua ainda te perdoando?
Sempre que é magoado por alguém, você tem uma escolha a fazer: usar sua energia e seus sentimentos para buscar vingança ou encontrar solução. É igual aquela pessoa que muitas vezes ela toma o veneno imaginando que o outro vai morrer. Só que o veneno, quem tomou foi ela. A falta de perdão vai levar ela à morte. Igual aquele menino que chegou com raiva com o pai, enfurecido porque um coleguinha lá brigou com ele, e o pai pegou e olhou para o varal e viu lá uma roupa branca, e viu um carvão, falou assim: faz o seguinte, imagina que aquele carvão ali, aquela roupa, é o menino que você está com raiva dele. Pega esse carvão e começa a jogar nele. E aquele menino, olhando para a brincadeira que o pai incentivou, começou a fazer isso. Pegou todo o carvão ali, começou a jogar, e com toda raiva, né, jogando em cima. Quando ele terminou, o pai olhou e falou assim: acalmou? Aí eu falei: parece que sim, estou mais calmo. Mas aí o pai falou assim, pegou um espelho e falou assim: olha agora no espelho. Quando ele olhou no espelho, porque lembrando que a roupa branca do varal estava toda suja pelo carvão. Mas quando o menino olha no espelho, ele vê também que ele estava todo sujo por causa do carvão. Então a pessoa que ela não perdoa, ela também se suja, ela fica contaminada. Então não vale a pena ficar com a mágoa, com o ressentimento. O segredo é perdoar. Então você que está nos ouvindo aí, perdoa. Porque se você não perdoa, muitas vezes você vai contrair um câncer por causa da falta de perdão. Quando você não perdoa, você lembra da pessoa que te magoou, você sonha com ela, você lembra dela o dia inteiro. Então ou você perdoa, ou senão você vai acabar morrendo, muitas vezes com a gastrite, com a úlcera, com a doença. Então não compensa. Libera o perdão. A justiça pertence a Deus. Amém? Voltando aqui. Você não tem como buscar a ambos a vingança ou ao mesmo tempo encontrar a solução para isso. De maneira nenhuma. Muitas pessoas relutam em mostrar misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. É claro que você não vai ser aquela pessoa que perdeu a memória, ok? De maneira nenhuma. Confiar tem relação em comportamento futuro. O perdão deve ser imediato. Tenha ou não a pessoa pedido por ele. Pastor, a pessoa tem que vir pedir perdão para mim. Não, muitas vezes ela não vai pedir perdão. Lembra de Jesus? Que machucaram ele, bateram. E lá na cruz, ele sendo Deus, o que ele diz? Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Olha que exemplo que Jesus nos dá. Fala, perdoa. Ninguém foi pedir perdão para Jesus, mas ele sabia que o único jeito dele viver na luz era perdoar, liberar o perdão, para não ter isso no coração também. Voltando aqui, confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato. Tenha ou não a pessoa perdido por ele. A confiança deve ser reconstruída com o transcurso do tempo. Confiança exige antecedente. Se o magoa repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente. Mas não se espera que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. É aquela coisa que eu sempre falo. Você sabe que aquela pessoa é uma cobra criada. Você tem que liberar o perdão? Tem. Por quê? É para o teu próprio bem. Mas você vai continuar amizade com ela, sabendo que ela vai te picar de novo, ela não mudou? Não. Então você perdoa, libera no coração, você vê ela, bom dia, boa tarde, boa noite, mas você não vai conviver mais como era antes, porque você sabe que ela é má. Então ela vai te picar de novo. Então é isso que você tem que estar atento. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo pequeno, que ofereça tanto encorajamento como prestação de conta mútua. Existem muitos outros benefícios que você irá experimentar ao fazer parte de um pequeno grupo comprometido com a verdadeira comunhão. É claro, é aquilo que eu falei, nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus. Talvez você vai encontrar pessoas que vai dar outro conselho. Não tem que perdoar não, fica aí, tem que ir lá, tal, aquela coisa toda. Então você tem que saber o seguinte, a Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho do ímpio. E muitas vezes tem muitos cristãos que estão vivendo uma vida totalmente fora da palavra. Então ouça a palavra, amém? É ela que vai gerar em você vida. Vamos continuar aqui. O melhor lugar para restaurar a confiança é o contexto de apoio mútuo de um grupo pequeno. Por mais de 2000 anos, os cristãos têm se reunido regularmente em grupos pequenos para buscar comunhão
E se você nunca fez parte de um grupo, de uma classe como essa, não sabe o que está perdendo. Eu falo que a nossa igreja é uma igreja pequena. E nós temos essa experiência. Quando alguém fica doente, alguém precisa, nós estamos ali juntos, um cuidando do outro. Quando precisamos de oração, lá estamos nós, um ajudando o outro. Quando há uma necessidade de aconselhamento, tudo fica mais fácil. Um trabalho pequeno. Sinceramente, eu prefiro igreja pequena. Igreja grande, eu vejo, como já fui de igreja grande, é bom tudo, mas a gente se perde na multidão. Eu prefiro uma igreja pequena, que você consegue ter mais esse momento de comunhão, de transparência. Eu creio que é mais gostoso. Vamos lá, e é bíblico também. Se você nunca fez parte de um grupo, de uma classe como essa, não sabe o que está perdendo. No próximo capítulo, veremos o que é necessário para criar este tipo de comunidade com os outros cristãos. Mas espero que este capítulo tenha deixado ansioso para experimentar autenticidade, reciprocidade, a compaixão e a misericórdia da verdadeira comunhão. E você foi criado para viver em comunidade. Nós vamos estar encerrando aqui, ó. Hoje nós falamos 18º dia, pensando sobre o meu propósito. Agora, um tema para reflexão: preciso de outras pessoas em minha vida, eu não posso viver sozinho. Um versículo para memorizar: compartilhe os seus problemas e transtornos uns aos outros, e dessa forma obedeça a lei de Cristo, Gálatas 6:2. E uma pergunta para meditar: que passo posso dar hoje para me unir a outro crente, outro cristão, verdadeiro, autêntico, de forma mais íntima e verdadeira? Qual é o passo que eu tenho que dar? Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, te louvamos por esse capítulo, que nos fala, Senhor, da importância de estarmos, sim, ó Deus, precisando estar em comunhão com outras pessoas que estão da sua família, que nasceram de novo, e isto para edificação, para a fé, para a cura, restauração e libertação. Visita essa pessoa que está comigo. Se ela no coração tem a mágoa, um ressentimento de alguém, que ela consiga perdoar. Ou talvez se ela foi frustrada, porque ela procurou esse relacionamento, procurou essa comunhão, mas as pessoas que estiverem em volta dela só lhe magoaram, só lhe frustraram. Que ela consiga, ó Deus, em nome de Jesus, superar tudo isso e saber, ó Deus, como Jesus perdoou, nós devemos perdoar. E há sim, ó Deus, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são autênticos, e nós devemos viver na luz, porque é na luz, Senhor, que nós vamos extirpar todas as trevas, e é na Tua presença que nós vamos crescer, ó Deus, espiritualmente e nos fortalecendo. Renova as forças daquele que está fraco. Novamente, Senhor, traga perdão no coração, e em nome de Jesus que esta pessoa possa buscar o Senhor e possa viver o Teu Evangelho, viver para Ti, e, ó Deus, ser uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo, renovada e fortalecida. Abençoa a sua família, a sua casa, a sua saúde, suas finanças, seus sonhos, seus projetos, e cada dia mais restaura e faz com que ela entenda, ó Deus, a necessidade de estar, Senhor, ó Deus, em comunhão com o Senhor e comunhão também com os irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, fique com Deus, na paz do Senhor, e mais uma vez terminamos aqui o 18º capítulo de 40, temos ainda mais uns capítulos pela frente. Fique com Deus e espero você nas próximas lives. Um abraço, em nome de Jesus.